Então vamos para a nossa última parte, que é essa aí, sobre hermenêutica tradicional, metodológica e positivismos. É nessa parte que nós vamos ver os principais métodos que os livros e artigos se referem ao tratado da hermenêutica. Essa hermenêutica aqui é a velha, a tradicional, porque se refere a métodos chamados, digamos assim, civilistas de interpretação. Já a nova hermenêutica, ela se refere aos novos métodos, principalmente os métodos de interpretação constitucionais e aos princípios de interpretação constitucionais. Então vamos aos métodos e aos positivismos. O primeiro método é o método literal. Esse método, como o próprio nome já diz, ele tem como base a letra da lei, o texto da lei. Ele nasce no direito romano e no direito canônico. Por isso que a história daqueles fundamentos é tão importante, para que vocês entendam onde nasceu esse método. O método literal, ele é muito importante na hermenêutica bíblica e na hermenêutica jurídica. Porque a letra da lei só é importante porque há lei, porque há códigos, porque há o fenômeno da codificação. É nesse momento, na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, é que nascem as principais escolas do método literal, que são os glosadores e os comentadores. Os glosadores, eles eram fiéis ao texto, ou seja, eles só faziam glosa, que é uma tradução quase que literal dos textos. Foi nessa fase dos glosadores em que os textos originais gregos e latinos eram traduzidos para outras línguas, principalmente as línguas europeias. Então, o grego e o latim eram a base dos glosadores, que faziam quase que uma cópia, uma tradução dos textos originais para textos em novas línguas. E os comentários. Até hoje, na tradição jurídica, nós temos comentários sobre a lei tal, comentários sobre a lei. Então vejam que isso vem desde a transição da Idade Média para a modernidade com os comentadores. Os comentadores, ao contrário dos glosadores, não eram fiéis ao texto, porque eles emitiam comentários que poderiam ir além do próprio texto, seja da Bíblia, seja do direito. Então, o principal foco aqui do método literal é a lei sozinha, simplesmente a lei. É a vontade da lei o que predomina. Em seguida, veio o método da escola da exegese, ou método exegético, onde o marco inicial, a pedra fundamental desse método é o Código Civil de Napoleão, que serviu de modelo ao nosso Código Civil brasileiro de 1916. Esse código, ele tinha um modelo de sistema perfeito, coerente e unitário. O que significa isso? Significa que o código era o símbolo do humanismo, o símbolo da racionalidade humana e, consequentemente, ele não teria nenhuma lacuna. Ele era perfeito. Todos os casos da realidade poderiam ser solucionados com base nesse código. Então vejam que já não é mais a vontade da lei sozinha o que predomina como no método literal. Agora o que predomina é a vontade do legislador como autor da lei. Em seguida vem o método sistemático. Como o próprio nome já diz, o que predomina é a ideia do sistema, do ordenamento. Já não é nem a lei sozinha e nem somente a vontade do legislador, mas sim a lei no seu conjunto. A lei formando um sistema. E, consequentemente, se eu tenho um conjunto de leis, é óbvio que os elementos que compõem esse conjunto, as normas que compõem esse conjunto, têm uma hierarquia, desde a Constituição até a lei mais inferior. É nesse momento que nascem os primeiros conflitos de leis. Então, o sistema já não é perfeito porque tem antinomias, e o sistema já não é perfeito porque ele tem lacunas. Então, seja internamente no sistema há as antinomias, e seja externamente o sistema com relação à sociedade já não é mais perfeito, apresentando lacunas. O que significa lacunas? Significa casos sociais não previstos na lei. Só que, sempre que um método hermenêutico prevê a possibilidade de lacunas, ele prevê também a possibilidade de solução. E a solução são aqueles métodos tradicionais de solução de antinomias. O critério hierárquico, o critério cronológico e o critério da especialidade que todos nós conhecemos. O critério hierárquico diz que, no caso de conflitos entre leis, a lei superior prevalece sobre a inferior. No caso do critério cronológico, a lei mais nova prevalece sobre a lei mais velha. E no critério especial, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Certo? Isso é aquelas regras básicas de solução de antinomias que vem lá do Código Civil brasileiro. Então, o que predomina aqui já não é mais a lei, já não é mais o legislador, mas sim as leis, no plural, formando um sistema. Em seguida vem um método histórico, cujo principal autor é um chamado Savigny. Esse método é o que os países da tradição da Common Law mais gostam, porque eles não têm códigos. Lembrem-se que o sistema da Common Law, eles não têm leis, eles não têm códigos. Então, essa foi uma forma que a ciência jurídica encontrou de solucionar o direito em países sem codificação. Nesses países, a ciência jurídica, os princípios gerais do direito, que são esses PGDs aí, fazem, às vezes, das leis. É nesse momento que nasce a jurisprudência dos conceitos. Ou seja, os conceitos, eles substituem as leis. Os conceitos são definidos tão detalhadamente que eles funcionam como as leis e dão critério
de cientificidade às leis. Então, o sistema aqui não é perfeito também porque tem lacunas. E no caso de lacunas, os costumes e os princípios gerais do direito funcionam como solução dessas lacunas. O método histórico, ele se vincula ao historicismo, a chamada escola histórica, que também é chamada, além de jurisprudência dos conceitos, também chamada de pandectismo. Pandectismo, ou de pandectas, porque eles pegam o código romano e utilizam como critério costumeiro e científico para servir de fundamento e base ao direito. Por isso que eles dão tanta ênfase aos costumes, porque são esses costumes que vinculam esses países da common law à tradição do direito romano. E é nesse momento também que nascem não somente os princípios gerais do direito, mas a teoria geral do direito, a visão do direito enquanto uma ciência. É o que a gente chama de dogmática. Essa ciência jurídica é o que a gente chama hoje de dogmática, com todos esses conceitos e com todos esses princípios gerais. Em seguida vem o método teleológico. Esse método, ele nasce com hierarquia, e teleológico vem de telos. A lei tem que ter uma função, um fim. E para o método teleológico, esse fim do direito é o indivíduo na sociedade, é os interesses individuais na sociedade. É por isso que esse método teleológico é também chamado de jurisprudência dos interesses. Vejam que não é mais o direito e seus conceitos e princípios e teorias que predominam, mas sim os interesses da sociedade, os interesses do indivíduo na sociedade. Há uma contraposição entre conceitos e ciências do direito e interesses do indivíduo na sociedade. Uma contraposição entre direito e sociedade. Então, o indivíduo incluído na sociedade é mais importante do que a ciência jurídica. Então vejam que são duas lógicas completamente diferentes. A jurisprudência dos conceitos, fruto dos pandectas, e a jurisprudência dos interesses, que tem quase uma fonte sociológica do direito aí presente. Por isso que quando a gente diz função social da propriedade, ou função social do contrato, ou função social do direito como um todo, a gente está se referindo a esse sentido teleológico e sociológico do direito. Em seguida vem o método teleológico, segunda fase, digamos assim, do método teleológico, que tem como base um cara chamado Philip Heck, que diz que a finalidade, a função do direito são os valores de uma sociedade. É aqui que começa pela primeira vez a valoração, a proporcionalidade entre valores, e por isso chamada jurisprudência dos valores, onde a sociedade, os valores de uma sociedade são mais importantes do que os indivíduos dessa sociedade. Então, o coletivo predomina mais do que o individual. É justamente o contrário da jurisprudência dos interesses, onde os interesses individuais predominam aos valores da sociedade. Então vejam, são teorias completamente diferentes. Jurisprudência dos conceitos, jurisprudência dos interesses e jurisprudência dos valores. E cada escola dessa diferente do direito tem seu respectivo método hermenêutico diferente do direito.